Fala, torcida do Santos, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixa aquele like. Neymar está livre para assinar com o Santos e sem orações. Fiquem com o vídeo. Postagem oficial do Al Hilal. Essa postagem tem 5 minutos. Acabou de sair o anúncio de que Al Hilal e Neymar entraram em acordo para encerrar o contrato do jogador em consenso mútuo. Thank you very much and good luck. Muito obrigado e boa sorte, Neymar, escreve o Al Hilal. Neymar, portanto, rescinde o contrato com o Al Hilal. Isso é a informação oficial. A informação da ESPN, através do Pedro Ivo Almeida, é que para que isso acontecesse, Neymar abriu mão de parte daquele valor importante, 65 milhões de dólares, para sair do Al Hilal, já que havia ainda muita coisa para eles se acertarem do ponto de vista financeiro. A gente abre o jornal com essa notícia. Eu estou com o André Kfouri. Uma honra tê-lo conosco. Elton Serra, tudo bem? Muito boa noite para você. Tudo bem? Chegou com bomba, hein? Pois é. Boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite, fã de esportes. A gente já esperava que isso acontecesse, mas é curioso, né? São 2 da manhã na Arábia Saudita e essa notícia sai na madrugada, né, da Arábia, noite aqui no Brasil. De fato, uma bomba. A gente nunca esperava que aconteceria, né, numa segunda-feira, mas acabou acontecendo. Questão de tempo para Neymar voltar para o Brasil. É aquela coisa, né, André? Quando uma bomba no sentido noticioso acontece, a gente pode estar esperando, mas ela ainda faz barulho, né? O fato da gente esperar não faz com que ela faça menos estrago ou menos barulho. O desligamento, a saída do Neymar do Al Hilal para poder voltar ao Santos é uma coisa que movimenta, treme a terra no futebol brasileiro. Um abraço para você, André Kfouri. Um abraço, Felipe. Um abraço, Elton. Boa noite a todos. Uma excelente semana. O fato de esperarmos não significa que, quando acontece oficialmente, deixa de ser notícia, né? Ou é uma notícia de menor tamanho ou de menor valor. Quando o Neymar assinou esse contrato, que ele não vai cumprir até o final, né? Ele vai embora com 6 meses faltando para o final do vínculo com o seu clube. Quando ele assinou esse contrato e se juntou a outros grandes nomes do futebol mundial, técnicos, jogadores, para fazer essa Liga Árabe se tornar ainda mais conhecida, ainda mais famosa e assistida pelo mundo, se alguém dissesse que, faltando 6 meses para o contrato terminar, ele iria embora e muito provavelmente voltaria a jogar no Brasil, nenhum de nós acreditaríamos. Sim. E as pessoas que acompanham a carreira do Neymar mais de perto também diriam que isso é uma fantasia. Pois é o que está acontecendo. 6 meses antes o contrato foi rompido, é o que todo mundo esperava mesmo. Havia uma situação aparentemente complexa do ponto de vista financeiro para se resolver, porque o investimento feito no Neymar foi astronômico. Talvez essa palavra nem seja adequada para o nível de investimento que foi feito, mesmo em se tratando de um lugar que levou todo mundo a peso de um metal que nem existe, né? Sei lá, o peso de ouro também não conta direito a história. Né? Ninguém foi para lá com o salário, ok, eu vou ganhar mais ou menos, não, certo? Todo mundo foi de um jeito, com contratos absolutamente, agora sim, pornográficos, mas sem crítica. É assim mesmo que as coisas acontecem. Alguns mercados, quando querem se estabelecer, né, o mercado árabe sempre fez isso, o mercado chinês fez isso durante muito tempo. Então, assim, as coisas acontecem dessa maneira mesmo. Mas ele foi para lá com uma missão, com uma tarefa. Essa tarefa não foi cumprida, em parte porque ele se machucou, em parte porque o rendimento individual dele não foi aquele que se esperava. As palavras do Jorge Jesus, treinador que trabalhou com ele lá há algumas semanas, a meu ver, são palavras definitivas. Sim. Que a coisa já estava resolvida, que o Neymar não continuaria, que ele não estava nos planos do clube, e o Neymar entendeu que era preciso traçar o seu futuro imediato da melhor forma com relação aos planos que ele tem de jogar a próxima Copa do Mundo. E nós tratamos desse assunto aqui também, né? Assim, quem somos nós para opinar sobre a carreira dos outros, mas entre ir jogar nos Estados Unidos, na MLS, seja em qual time for, mesmo que fosse no time do Messi, mais uma reunião de amigos, e jogar aqui no Brasil, também em qualquer time, no Santos, no Flamengo, no Palmeiras, onde fosse, ele estaria, na minha opinião,
fazendo uma movimentação que faz mais sentido em relação ao objetivo dele de Copa do Mundo. Eu vejo 3 formas da gente debater aqui. O Neymar, isoladamente, o Santos, o impacto dele no Santos e também toda a movimentação para futebol brasileiro como mercado e seleção. Vamos começar com o Neymar. A gente tem uma tela para mostrar a utilização, que na verdade é uma não utilização do Neymar, dele no Al Hilal. Não aconteceu, isso é um fato, ele se juntou em setembro de 2023, 7 jogos, foi titular em 4 minutos por jogo, 61,1 gols, 1 assistência, 2. Teve uma lesão gravíssima, é verdade, quando voltou se lesionou de novo, uma lesão muscular, ficou 370 dias sem jogar por uma lesão no joelho e está voltando de uma outra lesão. Elton, vamos começar com o Neymar. Óbvio que tem chão ainda para ele estar minimamente perto do que seria a sua plenitude física, seja ela qual for, atualmente, né? Porque a gente não sabe. Neymar, a volta, a escolha, a coisa de se sentir feliz, de se juntar ao Santos, que para muita gente, quando ele parar de jogar, ele vai ter alguma conexão ao clube. Como é que você vê a volta ao Santos, ao futebol brasileiro, para o Neymar? Primeiro que eu acho que essa notícia da rescisão dele com o Al Hilal tira essa história de 6 meses de contrato para ele retornar, né, para o exterior. É como se especulava, inclusive, disputar o Mundial de Clubes pelo Al Hilal. Enfim, isso não vai acontecer. Ou seja, ele está livre para assinar um contrato até mais longo, de 1, 2 anos, que seja. Né? Não serão 6 meses. O que significa que ele pode... E aí é claro que também esse assunto Neymar esbarra no Santos, né? O Santos, que é o provável destino dele, pode assinar um contrato até maior, né? De uma temporada inteira ou 2 temporadas, para um jogador de 33 anos. A gente viu já muitas vezes, né, jogadores brasileiros já consagrados retornarem ao Brasil para jogar por grandes clubes, talvez com uma idade mais avançada, 35, 36, 37 anos. Ronaldinho Gaúcho voltou veterano, Ronaldo também. O Neymar, essa questão da idade, talvez pese menos no sentido de lastro de atuação, porque ele tem jogado menos. Até se fala nessa questão pejorativa, até que eu acredito seja pejorativa, o Neymar fez mais filhos nesse período do que gols, né? Porque fez apenas um gol na Arábia Saudita. Mas é um jogador que talvez tenha essa possibilidade de mostrar um futebol competitivo para voltar à seleção brasileira, para recuperar, inclusive, talvez a sua identificação com o torcedor no Brasil, porque ficou também um distanciamento muito grande e uma antipatia, acho que até por parte de torcedores brasileiros com relação ao Neymar, por conta de ausências na seleção brasileira, de muitas lesões, de polêmicas extracampo. Eu acho que se reconectar com o futebol brasileiro para ele também é importante há 1 ano e meio de uma Copa do Mundo. Que Neymar nunca saiu do radar da seleção brasileira. E eu tô com o André, jogar num futebol competitivo como o futebol brasileiro, que exige mais dele também, né? Exige mais do que exigiria o futebol nos Estados Unidos, do que estava exigindo o futebol na Arábia Saudita, em termos de calendário, de intensidade de jogo, é diferente. O que traz também um aspecto positivo para a carreira dele. Voltar a jogar de uma maneira competitiva. Até mais, inclusive, do que no PSG, que talvez ele mostrasse um pouco mais o seu futebol na Champions League. Chegou a ter uma decisão, inclusive, com o próprio PSG, mas o campeonato francês trazia muito mais pancada para ele do que jogo. Então, acho que voltar ao futebol brasileiro, para o combo Neymar, pensando nele, né, como atleta e como carreira, é extremamente positivo. Fã de Esportes, vamos fazer o seguinte, a gente vai, durante os próximos minutos, horas, trazer muita atualização dessa notícia que, sem exagero, a gente já estava aqui no estúdio para abrir o programa, bomba o anúncio do Al Hilal, sai agora um comunicado, vamos lá. A gente está recebendo essas informações e já o Pedro Henrique Torre, que está apurando muito diretamente com Pedro Ivo Almeida, que está apurando muitas informações junto aos envolvidos dessa negociação, vai participar aqui do Sport Center. Mas vamos lá. Comunicado oficial do Al Hilal. Al Hilal e Neymar entram em acordo para encerrar um contrato por consentimento mútuo. O Al Hilal, o Clube e Companhia e Neymar Júnior entraram em acordo para terminar o seu contrato de relação, né, por um consenso mútuo. O clube expressa o seu agradecimento e apreciação para que Neymar, por tudo que ele
promoveu, né, por tudo que ele gerou durante a sua carreira com o Al Hilal, e deseja a ele sucesso na sua trajetória, na sua carreira, né? Ele fala sobre um agradecimento, sobre algo que não aconteceu, e a gente sabe que não aconteceu por uma lesão, né? O Al Hilal também tem o cuidado com as palavras, né? Porque é óbvio que ele não ajudou o Al Hilal, né? O True Routes, Your Career, é uma carreira de, o que a gente mostrou? 7 jogos, se não me engano. Essa é uma linguagem meio padrão, né? Tem toda essa formalidade e faz parte também do clube agradecer o jogador, tudo certo, cada um vai seguir o seu caminho. E quando você está falando sobre um período que começou na metade do segundo semestre de 2023, né? Está terminando agora. Isso, setembro de 23. Isso, está terminando agora, sendo que um ano inteiro foi perdido por uma lesão e a consequente recuperação. É óbvio que se trata de uma situação diferente, né? Ninguém imaginava que fosse assim, ninguém queria que fosse assim. Mas, infelizmente, até porque o contrato está se encerrando 6 meses antes, não estamos falando também de um vínculo que foi estendido, o jogador continuou tratando da sua carreira por lá, mostrou futebol em campo, ajudou o time, ganhou troféus. Né? Há jogadores que se machucam, voltam, permanecem onde estavam. O Neymar escolheu outro caminho. O clube entendeu que era melhor mesmo a ruptura do contrato. E vamos ver qual será a sua próxima camisa. E eu quero te ouvir, André, porque eu perguntei para o autor sobre Neymar. Agora eu quero falar sobre Santos. O impacto de um jogador como Neymar, tanto em campo como tudo, negócio, dinheiro, convite a outros a se juntarem ao Santos em 2025. Como é que você imagina isso? É uma coisa muito diferente, né? Eu acho que não só a questão de não cumprir o contrato até o final, deixar a Liga Árabe ir jogar em outro lugar, que lugar é esse, né? Do ponto de vista do tamanho do Neymar como jogador, o futebol brasileiro ele está olhando de baixo para cima, aplaudindo e pensando que um dia ele voltaria para encerrar a carreira naquela situação de vir me despedir, né? Com a camisa que eu amo, perto da torcida que me acolheu quando eu nasci para o futebol. Ele voltar ainda com essa idade, eu digo ainda porque são 33 anos e há uma grande questão em relação à parte física dele, a gente não pode dizer como o Neymar voltou da sua lesão de joelho, porque a gente não sabe, né? Sim. Nem mesmo ele sabe. Mas ainda 33 anos, com muitas possibilidades em relação a tempo de carreira, a depender de como será essa recuperação e de como vão ser as coisas a partir de agora, para ainda jogar em ótimo nível, para ajudar seu próximo clube, seja o Santos ou não. Mas esse retorno dele ao futebol brasileiro, não numa situação muito clara para todo mundo de vir me despedir, é uma novidade. Pouca gente imaginava que os rumos da carreira do Neymar fossem esses. Então, do ponto de vista do futebol brasileiro, é um jogador que, se recuperando da sua lesão, retomando sua forma e voltando a jogar o futebol, que todo mundo sabe que ele sempre foi capaz de jogar, para o Santos é um reforço potencialmente muito bom. Para o futebol brasileiro, uma atração potencialmente diferente de tudo que nós temos por aqui. A gente tem números também para mostrar e relembrar, né? Porque a passagem do Neymar no Santos, ela é fantástica, né? Ele ficou... Às vezes a gente esquece que ele ficou um bom tempo, o que muitas promessas não conseguem. O Neymar já era uma super realidade e ficou bons anos. Jogos oficiais, 225, gols, 136, assistências, 66. Títulos, 6, sendo uma Conmebol Libertadores, uma Conmebol Recopa, uma Copa do Brasil e 3 campeonatos paulistas. Foram, e assim, a gente se lembra nessas caminhadas, todas elas com jogos fantásticos, né? A gente tem grandes memórias do Santos com o Neymar, do Neymar no Santos. Elton, para a gente ir para mercado brasileiro, o impacto dele nas ligas nacionais, nas competições, tanto para quem vai torcer pelo Neymar, como quem vai ter a oportunidade de ir ao estádio para vê-lo pela primeira vez como adversário, e o que isso gera pensando em seleção brasileira. Eu até falei do calendário, mas o Santos não tem competições internacionais essa temporada, né? Vindo da Série B, tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, o que talvez facilite uma adaptação mais rápida com um calendário menos complexo, né, que o Santos vai ter em 2025. Acho que para o futebol brasileiro é sensacional do ponto de vista técnico também,
né? Obviamente que com o Neymar 100% fisicamente, ou próximo disso, ele traz algo diferente para o futebol brasileiro. E a gente tem visto, né, uma distribuição, talvez, de jogadores notáveis que fizeram carreira na Europa, voltando para o Brasil, espalhados pelo Campeonato Brasileiro. Você tem o Davi Luiz hoje no Fortaleza, você tem o Felipe Coutinho no Vasco, você tem o Hulk, e aí estou falando de caras que jogaram com ele na seleção brasileira, inclusive Copa do Mundo, né? Você tem o Hulk no Atlético, enfim, o Thiago Silva no Fluminense, vários outros jogadores que retornaram ao Brasil e que hoje são talvez carro-chefe dos seus clubes. Eu acho que isso é importante também para o Campeonato Brasileiro, pensando, logicamente, não só na questão de visibilidade, que eu acho que o futebol brasileiro já tem essa visibilidade, tantos craques jovens que saem daqui, que vão para fora, vistos no Campeonato Brasileiro. O próprio Neymar, quando saiu daqui, também despontou no Campeonato Brasileiro. Você falou da Copa do Brasil, que ele carregou nas costas em 2010, fazendo jogos espetaculares, mas também bons campeonatos, apesar do Santos não ter conquistado título brasileiro com ele. Mas eu acho que para o campeonato, tecnicamente, traz muita coisa. É claro que a gente precisa saber como o Neymar fisicamente estará para jogar esse calendário louco que ele já conhece bem, mas que é um calendário louco do futebol brasileiro. Sem comparar diretamente jogador com jogador, é óbvio, não é isso que eu vou fazer, mas em relação a níveis, tipo, né, jogador de uma certa classe, o último a vir para cá foi o Luis Soares. E todo mundo viu o que aconteceu na passagem do Soares pelo Grêmio. Ele, com problemas físicos sérios, chegou-se a se falar num determinado momento que o problema no joelho era tão grande que ele não mais jogaria. E ele continuou, e assim, claro, distante da sua melhor forma física, já num outro momento de carreira, ele fez uma passagem espetacular pelo futebol brasileiro. Espetacular. E é um jogador de nível altíssimo. É do nível do Neymar, individualmente falando? Não creio, mas é próximo. Então, dessa classe de jogadores, essa categoria, o último que passou pelo futebol brasileiro foi o Soares. Vamos fazer o seguinte, reforçando, o Pedro Ivo Almeida chegará logo mais no Sport Center com toda a apuração, as novidades, aquilo que ele já passou pra gente através da nossa produção. Santos prepara festa para a apresentação de Neymar em 2 estádios. Após a notícia da rescisão de Neymar com Al Hilal, o Santos já começa a trabalhar nas festas de retorno com o craque. O clube planeja um evento que comece na quinta-feira, dia 30, no Pacaembu, depois pode descer a serra no mesmo dia rumo à Vila Belmiro. Ainda há a possibilidade de que a celebração continue no clássico contra o São Paulo no próximo sábado, dia 1º. O anúncio oficial do retorno de Neymar deve acontecer até a próxima quarta-feira, dia 29, junto com o convite para a apresentação. De acordo com o Portal G, como a negociação já estava bem encaminhada, o Santos já preparou todo o terreno para a chegada do ídolo. Que isso, Neymar é ídolo aí de muita gente. Que isso, marcou minha juventude, minha infância aí. Neymar é ídolo aí de muitos, como o meu, como é meu. E muito obrigado a todos. Se inscreva no canal, pessoal. E até a próxima. Valeu!